Oi gente, tudo bom? Sou Sandro Murta, professor de inglês, e hoje a gente vai trabalhar com uma coisa um pouquinho diferente aqui no canal. A gente vai fazer uma leitura guiada. O que é essa leitura guiada? Na verdade, a gente vai pegar um texto em inglês, que eu vou ler com vocês, e a gente vai destrinchando esse texto, verificando o vocabulário novo, estruturas que são usadas, expressões que são utilizadas, como são utilizadas, basicamente isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça, inscreva-se no canal e deixe aquele like sobre o nosso trabalho. Bom, o texto que a gente vai pegar, gente, é o livro que deu origem a uma série chamada Lovecraft Country. Não sei se você tem visto na HBO. É o Lovecraft Country, escrito pelo Matt Ruff. E, bem, tá aqui inclusive o texto, o título, aliás, era Lovecraft Country, que é o título, e aqui o nome do autor, tá? Que é o Matt Ruff. Muito bem. Bom, esse texto aqui, essa parte é a introdução, realmente o iniciozinho do texto, do livro dele. Começando aqui com essa primeira frase, a gente tem aqui Atticus was almost home when the state trooper pulled him over. Essa parte que eu acabei de dar o highlight para você, de dar o... Esqueci como fala em português. De botar em destaque, é isso. Bom, Atticus é o nome do protagonista da série e do livro. E aqui diz o seguinte: Atticus was almost home. Essa primeira partezinha aqui, quando eu digo Atticus was almost home, eu estou dizendo o seguinte, que o Atticus, que é o nome dele, was, estava, tá? Isso aqui, na verdade, gente, é uma das formas do verbo to be no passado. Was almost. Essa palavrinha, almost, significa quase, tá? Então, esta palavrinha aqui, almost, significa quase. E esse home, provavelmente vocês já viram essa palavra home. Esse home significa casa, tá? Então, quando você diz Atticus was almost home, Atticus estava quase em casa. Agora, outra parte aqui. When the state trooper... Bom, esse when, quando? E depois eu falo aqui, the state trooper. O que vem a ser esse state trooper? State trooper é uma das expressões que a gente tem que designam a polícia, tá? O policial, vamos dizer assim. Não a polícia como um todo, como instituição, mas o policial em si. The state trooper, talvez você já tenha visto esse trooper, não sei, essa palavrinha aqui, ó. Se você gosta de Star Wars, de Guerra nas Estrelas, você deve conhecer o termo Stormtroopers, né? Então, que são aqueles soldados. Eles sempre de branco. Aqui é o State Trooper, quer dizer, é o policial da Polícia Estadual. E o que esse policial fez? Está aqui, ó, no finalzinho da frase. The State Trooper pulled him over. Esse him está se referindo ao Atticus. E esse pull over, tá? Esse verbo pulled, que eu acabei de destacar agora aqui, significa puxar. Mas acontece que aqui ele veio seguido de over. Então, quando você tem pull over, um dos significados é o seguinte, que ele fez o Atticus encostar. Encostar no sentido de que ele estava dirigindo e teve que encostar, teve que parar o carro no acostamento. Então, novamente, essa primeira frase pode ser traduzida então da seguinte maneira. Atticus estava quase em casa quando o policial fez com que ele encostasse, ou ainda, fez com que ele parasse no acostamento. A ideia é a mesma. So far, so good. Até aqui tudo bem? Vamos prosseguir. A próxima parte, a próxima linha que diz o seguinte. He'd left Jacksonville 2 days before. Vou destacar a parte que a gente está falando aqui. Ó. He'd left Jacksonville 2 days before. Muito bem, a frase está dizendo o seguinte. Ele havia saído de Jacksonville 2 dias antes. Vamos entender cada partezinha disso daqui. Quando eu tenho esse he'd, isso aqui é uma contração em que a gente está fazendo a junção de he com o verbo had. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso falar he had, mas aqui nesse caso, na verdade, eu estou falando he'd. Juntei o he com o had, fiz uma contração e eu tenho he'd. He'd left. Deixa eu demarcar essa parte aqui, destacar aqui. He'd left. Quer dizer, ele havia saído.
Esse left, gente, eu sei que talvez você já tenha visto esse left como a palavra esquerda. Correto. Left significa esquerda, mas também pode ser o particípio do verbo leave, que é sair. Então, he had left, ele tinha saído. Na verdade, o tempo verbal que a gente está usando aqui é o past perfect, em que eu tenho had mais um outro verbo que vai estar no particípio. Então, ele havia saído de Jacksonville, que é o nome da cidade, two days before. Tá aqui, ó. 2 days before. 2 dias antes. E ele continua a frase dizendo o seguinte: in a second-hand 48 Cadillac Coupe. Tá aqui, ó. In a second-hand 48 Cadillac Coupe. Vamos entender isso aqui. Tem de interessante aqui, principalmente esta palavra, second-hand. O que significa second-hand? A palavra second, segundo ou segunda, e hand, mão. Então, quando você fala second-hand, é uma expressão equivalente à que a gente tem no português, segunda mão. Ele está dizendo, então, que ele havia saído de Jacksonville 2 dias antes, second hand, sim, mas o que é esse second hand? Ele está falando aqui de um automóvel, olha só, é um Cadillac, que a gente aqui no Brasil chama de Cadillac, né? E que ano que esse carro é? Tá aqui. It's a 1948 Cadillac Coupe. Só que em vez de escrever aqui 1948, que seria 1948, a gente falou simplesmente 48. Então seria o seguinte, ele havia saído de Jacksonville 2 dias antes, num Cadillac 48 de segunda mão, Cadillac 48 usado. Passando para a frase seguinte, para a linha seguinte. That he'd bought. Gente, esse he'd é exatamente igual ao anterior que a gente falou. Que ele tinha ou que ele havia comprado, tá? Aqui quando eu tenho este verbo aqui, ó, bought, é o particípio do verbo comprar. Então eu estou dizendo que ele havia comprado, e vamos terminar aqui a frase agora. With the last of his army pay. Bom, with the last of his army pay é o seguinte, vamos lá, por parte. A palavra army significa exército. Quando eu digo esse pay, tá, a gente pode entender como um pagamento. Só que falando em termos de exército, eles não chamam de pagamento, eles costumam chamar isso de soldo. Então, se você falar with the last of his army pay, eu poderia traduzir isso da seguinte maneira: com a última parte ou com o que sobrou do soldo que ele recebeu, com o que sobrou do pagamento, do último pagamento dele do exército. Agora entrando na próxima frase aqui. The first day, quer dizer, no primeiro dia, the first day, no primeiro dia, he drove 450 miles. Aqui a gente tem o passado do verbo dirigir, drive, e o passado dele está aqui, ó, drove. Então, ele dirigiu, atenção para como se falar esse número aqui, gente, 450, certo? Então vai ficar 450, tá? 450, 450. Só que não foram 450 quilômetros. Ele dirigiu 450 milhas. Tá aqui, ó, miles. É importante a gente lembrar disso pelo seguinte, porque aqui no Brasil a gente está muito habituado a utilizar quilômetros. A gente trabalha sempre com um sistema métrico aqui. Então a gente trabalha com centímetros, metros, quilômetros. Enquanto que nos Estados Unidos, o mais usual para eles trabalharem com milhas, jardas, polegadas e por aí vai. Então nesse caso aqui, 450 milhas. Para você ter uma ideia de quanto é, bem a grosso modo, né, roughly, que a gente pode dizer, você pega esse 450 e multiplica por 1,4, 1,5, você tem um número aproximado de quilômetros, ok? Então, voltando lá. Então, no primeiro dia, ele dirigiu 450 milhas. Aí, vamos pegar aqui a continuação. Eating and drinking, tá? Eating, comendo, and drinking, e bebendo. Aí ele continua aqui. From a basket. Gente, a palavra basket significa cesta.
Aí você pensa, peraí, mas eu já ouvi basket quando se fala de basketball. Sim, porque uma tradução de basketball seria bola ao cesto. Você tem a tabela e tem a cesta de basquete. Então, quer dizer, from a basket, de uma cesta, he had packed in advance. Aqui a gente tem uma expressão interessante que é esse in advance. O que pode ser, o que significa esse in advance? Sempre que você faz uma coisa anterior a uma outra, você fez essa coisa in advance. Por exemplo, se você tem que pagar alguma coisa in advance, você tem que pagar antes de você ter aquele serviço prestado para você ou antes de você comprar o produto. Então, primeiro você paga. You pay in advance. Nesse caso, a gente não está falando de pagamento, a gente está falando o seguinte, a frase diz assim, he'd packed in advance, quer dizer, ele estava comendo e bebendo de um cesto que ele tinha arrumado, tá? Esse packed, nesse caso aqui, seria arrumado, tá? Que ele tinha packed in advance. Continuando então, gente, nessa parte aqui, at one of the gas stops, quer dizer, então, em uma das paradas para abastecer ou em um dos postos de gasolina, aí a gente tem agora aqui, the colored restroom was out of order. Gente, quando eles usavam, na década de 50, 60, nos Estados Unidos, esse termo colored, que significa, literalmente, colorido, né? Mas, na verdade, eles estavam se referindo a pessoas de cor, ou seja, estavam se referindo a negros, daquela maneira extremamente preconceituosa que havia, ainda acontece hoje em dia, às vezes, né? Mas esse termo colored era o termo mais comum para se referir a negros. Então, o que está falando aqui é o seguinte, em uma dos postos de gasolina, o restroom, o banheiro para pessoas negras, então seria isso aqui, ó. The colored restroom, the colored restroom, o banheiro para negros, was out of order. Esse was nós já falamos, é o verbo to be no passado, e essa expressão aqui, out of order, literalmente significa fora de ordem, ou seja, não estava funcionando. Então a frase inteira diz o seguinte, que em uma dos postos de gasolina, o banheiro para negros não estava funcionando. Aqui novamente o when, quando. E quando o attendant pode ser uma pessoa que atende em qualquer lugar, nesse caso aqui é o frentista. A gente está falando de um posto de gasolina. Então é o seguinte, e quando o frentista recusou, tá? Refused him the key, quer dizer, recusou a entregar. A gente não tem aqui o verbo entregar, mas está implícito. Quando o frentista se recusou a entregar a ele, ao Atticus, the key, a chave, tá? The key, a chave, para o White's room. White's, nesse caso aqui, quer dizer, é o room, ou seja, é o banheiro, tá? Nesse caso apenas room, banheiro dos brancos. Ou seja, o frentista se recusou a entregar a chave do banheiro dos brancos para o Atticus. O que aconteceu? Atticus was forced, tá? Foi forçado, was forced, to urinate. Ele foi forçado a urinar, to urinate, in the bushes, nos arbustos, tá? No matinho, behind the station. Behind the station aqui, na verdade, a gente está dizendo o seguinte, atrás do posto. Eu posso chamar um posto de gasolina de gas station. Se eu falo simplesmente station, nesse caso aqui a gente já sabe que a gente está se referindo ao posto de gasolina. Bom, então hoje a gente vai parar por aqui, gente. Se vocês curtirem, se vocês ficarem interessados no que acontece, saber como é o texto, na verdade, realmente em inglês, porque você pode até querer ler o livro todo em português. Mas se você já quiser, tendo uma ideia de como funciona isso daqui, a gente vai fazer, de repente, na próxima semana, continuando aqui a história, fazendo esse outro parágrafo aqui, que ainda é parte da introdução do Lovecraft Country, escrito pelo Matt Ruff, transformado em série agora pela HBO. Ok? Bom, é isso. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e a gente se vê. Mais uma vez, não se esqueçam de inscrever-se no canal e darem o seu like. Ok? See you guys. Bye bye.